Isso, pessoal, o consenso americano, American College of Veterinary Internal Medicine, tá? Então, o do Colégio Americano de Medicina Interna, esse aqui é um paper que eu vou colocar lá no grupo e eu quero que todo mundo leia esse paper. Todo mundo que está nessa aula tem que ler esse paper, tá? Que eles estão avaliando sobre cada um dos itens diagnósticos, tá? Então, eles estão falando para diagnóstico diferencial entre linfomas de baixo grau e a enteropatia inflamatória linfocítica crônica, tá? Então eu vou resumir aqui, né? E eles falam que houve um trabalho que realmente mostrou que a muscular, que a parte muscular, né, poderia estar diferente entre linfomas e enteropatias inflamatórias. Mas vários outros estudos já mostraram resultados muito discrepantes, tá? E aí esse aqui é um trabalho de 2014 que ele já avalia isso, né? Se o espessamento da muscular própria teria capacidade de diferenciar linfomas de enteropatias inflamatórias. Então, eles compararam, né, o tamanho, a grossura, a espessura de gatos jovens, gatos saudáveis, perdão, gatos com enteropatia inflamatória e gatos com linfoma. E aí, quando a gente vai olhando aqui, realmente, em comparação a gatos com enteropatia e linfoma, há uma diferença em relação aos saudáveis. Ó. O tamanho dos saudáveis é muito mais baixo. Mas entre linfomas e enteropatias inflamatórias, vocês vão ver que tem uma sobreposição nessas variáveis. Existem gatos com enteropatia inflamatória que vão ter, né, tanto em duodeno, jejuno, tamanhos muito maiores. Então, cuidado, pessoal. Hoje a gente não pode dizer, né, que o que eu posso dizer é que o espessamento da muscular sugere um ou outro, né? Sugere que tem alguma coisa errada com esse intestino. Mas eu não permito fazer a diferenciação entre linfomas e enteropatias inflamatórias crônicas, ok? Então, o estudo deles comparando, né, as camadas intestinais de gato com doença, enteropatia inflamatória crônica e linfoma, eles não encontraram diferenças entre essas doenças, certo? Tá? Então tem que cuidar, né? Então, apesar que um estudo prévio correlacionou linfoma com espessamento da muscular em relação ao a enteropatia, esse estudo, né, não confirma exatamente a mesma coisa. Então, ambas as doenças, certo? Eles podem levar a espessamento de muscular. Então, olha só, os dois grupos, linfoma e enteropatia inflamatória crônica, podem ter relação muscular submucosa maior que um. Então, uma relação muscular submucosa maior que um é indicativo de doença intestinal. Qual, se é uma enteropatia inflamatória crônica ou se é um linfoma, ela não permite fazer essa diferença. Então, é perigoso a gente achar que o espessamento da muscular é indicativo exclusivamente de linfoma. Por quê? Porque vocês podem ter a mesma coisa em enteropatia inflamatória crônica, ok? Então, nesse trabalho aqui, né, eles mostram que não tem como fazer essa diferença aqui, somente essa alteração muscular, relação muscular submucosa maior que um, indica que tem algum problema, ok? Não indica qual problema. E a gente tem que lembrar que alguns casos em específico podem mimetizar muito espessamento. Mimetizar não, podem fazer um espessamento muito importante dessa muscular. Eles pegaram 25 gatos com enterites eosinofílicas. 14 casos tinham puramente eosinofílica. O que eu quero dizer com isso? Eles só tinham eosinófilo lá infiltrado. E 11 casos, eles tinham a enterite
a enteropatia inflamatória linfoplasmocitária, mas tinha um grau moderado a alto, concomitante de infiltrado eosinofílico. Então, quando eu tenho participação de eosinófilos nesse infiltrado intestinal, olha que dado interessante. Então, eles pegaram aqui, ó, 11 dos 14 gatos com enterite puramente eosinofílica tinham espessamento da muscular. E um dos 11 gatos com enteropatia linfoplasmocitária, que tinha associado eosinófilo, associado ao infiltrado linfoplasmocitário, também tinha espessamento da muscular. Então, cuidado, pessoal, o espessamento da muscular, que a gente falava que era algo extremamente indicativo de linfoma no passado, hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Que tanto enteropatias inflamatórias quanto linfomas podem causar esse espessamento, não permitindo que o ultrassom faça essa diferenciação. E, mais do que isso, lembrar que alguns tipos de enteropatia inflamatória, por exemplo, a puramente eosinofílica, é extremamente comum ter infiltrado da muscular, ter envolvimento da muscular. Então, por hora, caiu por terra, né? Quando eu tenho espessamento muito importante da muscular, a gente não pode mais afirmar que é linfoma, né? Porque a gente pode ter enteropatias inflamatórias causando isso, e principalmente se essa enteropatia for eosinofílica, tá? Então, esse é um dado super, super importante. Então, aqui, né, tirando desse trabalho, um aumento super importante na muscular, num caso de enteropatia inflamatória. Tá? Então, cuidado aí, pessoal. A gente vai aprendendo, né, em relação a isso, mas é preciso ficar muito, muito atento. Ok? Então, resumindo o ultrassom, nenhuma tecnologia de imagem, segundo o consenso americano de diagnóstico de linfoma gastrointestinal de baixo grau versus enteropatia inflamatória crônica, nenhuma técnica diagnóstica é capaz de fazer essa diferenciação. Ok? Então, aqui um ponto que mudou do que a gente vinha conversando. Então, o ultrassom abdominal vai vir lá. É importante que venha a medição. Aqui, ó, veio aqui, né, um jejum. Ele não tá aumentado, mas ele tem uma estratificação das camadas alteradas com ligeiro espessamento de muscular e evidenciação da submucosa. Mesmo assim, não aumentou tanto a espessura. Olha a importância, né? Não é só avaliar a espessura, é avaliar cada uma dessas camadas. E aí, mostrando aqui, pessoal, né, ó, tanto no ilha é a mesma coisa, ó, 0,22 não está alterado, né, em espessura, mas olha só, tem alteração de camada, tem espessamento de muscular. Pode ser uma doença, uma enteropatia inflamatória, linfoplasmocitária, eosinofílica, pode ser o linfoma, tá? Então, mesmo sendo linfoma, pessoal, em algumas situações, ele não precisa, para ser linfoma, ter espessamento da mucosa, né? Não precisa ter o espessamento, perdão, não precisa ter o espessamento das camadas. Às vezes eu só tenho uma alteração na estratificação. Mas essa alteração na estratificação, independentemente, ela não permite eu fazer essa diferenciação. Ficou claro, pessoal? Pessoal, então é importante que vocês entendam que essas alterações, o ter alteração ultrassonográfica, não permite eu diferenciar linfomas de enteropatias inflamatórias, e eu não ter alteração, eu não posso excluir 100% o linfoma, tá? É mais raro, ok? E é muito mais difícil, certo? Mas nesse estudo, ó, eles pegaram 22 gatos com baixa de cobalamina, então eles viram que tinha uma deficiência funcional lá naquele ilho, e eles não tinham alterações ultrassonográficas, né? Eles ainda assim podiam ter, né, 15% tinham linfoma.
Então, como que eles chegaram a biopsiar esse intestino se não tinha alteração ultrassonográfica? Porque eles viram que funcionalmente esse ilho não estava legal. Se a cobalamina está baixa e o gato está comendo, não tem alteração em função pancreática, alguma coisa absortiva tem. E aí, quando eles foram biopsiar, eles descobriram linfoma. Então, esse caso aqui já é muito mais complexo da gente fechar, né? O gato que tem o ultrassom perfeito, só que funcionalmente a gente percebe que tem alguma coisa errada por baixa de cobalamina, descartando causas dietéticas e pancreáticas de baixa de cobalamina, porque nem sempre a baixa de cobalamina ela é induzida por nem sempre a baixa de cobalamina, o problema está no ilho, pode estar no pâncreas ou na dieta. Mas nesse estudo é interessante, né, mostrar que nem sempre a gente vai ter alterações ultrassonográficas. Então, 15% dos gatos com linfoma nesse estudo não tiveram, 15% dos gatos sem alteração ultrassonográfica, porém, com baixa de cobalamina, quando fizeram a biópsia, fecharam o linfoma. Então, esse é um caso mais desafiador, ok? Que provavelmente vai passar primeiro pelo gastro e depois pelo onco, ou primeiro pelo clínico de felinos e depois pelo onco. Beleza de alterações ultrassonográficas, pessoal? Acho que isso é muito importante para a gente entender, né, o que houve já de mudança. Ok? Bom, e a citologia, pessoal? A citologia, para linfoma de alto grau, a citologia é bacana, porque aí eu tenho linfócitos grandes, mas se a minha suspeita é linfoma de baixo grau, primeiro que a maioria vai ter só espessamento difuso. Então a gente não vai conseguir nem puncionar, não vai conseguir nem amostra. Ah, Paulo, se eu tenho um espessamento difuso e um linfonodo aumentado, posso fazer citologia? Poder pode, mas se a tua suspeita fica entre linfoma de baixo grau, se a tua suspeita fica entre linfoma de baixo grau e enteropatia inflamatória, eu não perco muito tempo fazendo citologia. Por que isso, pessoal? Se é linfoma de baixo grau, vão ser linfócitos pequenos. A enteropatia inflamatória crônica, se causar um processo reacional no linfonodo, o linfonodo tem o quê? Linfócito pequeno. Tá? Então, citologia não vai permitir diferenciação entre linfoma de baixo grau e enteropatia inflamatória linfoplasmocitária. É muito importante que vocês entendam isso. Então, quando que eu faço citologia para diagnóstico de linfoma? Se tiver massa. Porque aí pode ser um masto, pode ser um linfoma de alto grau, aí pode ser muita coisa. Mas quando eu só tenho espessamento difuso e o aumento do linfonodo, normalmente eu não faço citologia, porque não vai permitir fazer essa diferenciação. Tá? Então, o o dia, porque não consenso, né? Ele fala aí em relação a isso. Então, aqui no A, vocês têm um aspirado de um linfonodo de uma enteropatia inflamatória crônica
E aqui no B, você tem um aspirado de um linfonodo de um linfoma gastrointestinal de baixo grau. Notem que o aspirado é praticamente o mesmo. Então, citologia não é uma boa ferramenta para fazer essa diferenciação e a gente não vai utilizá-la, ok? Histopatológico, pessoal. Então, o histopatológico, ele é o nosso padrão ouro para diagnóstico de linfoma, certo? Então, o que que acontece? Normalmente, a gente associa isto mais imuno. É a forma mais, digamos, segura de a gente fazer essa diferenciação. Alguns critérios podem ser altamente sugestivos, porém, a maioria das vezes vai precisar da imunohistoquímica. E o grande desafio é eleger técnicas de biópsia. Então, uma outra coisa que a gente sempre falou, né, em aula, a gente sempre falou que a laparotomia ela era superior à endoscopia. Embora eu ainda acredite nisso, tá? Eu ainda acredito nisso, mas eu tenho que falar o que o consenso americano fala. Então, por que que a laparotomia era mais indicativa? Por quê? Quando eu tinha alteração eu consigo avaliar mucosa, submucosa, muscular e serosa. Se eu tenho infiltrado, agora é diferente de alteração ultrassonográfica. Se eu tenho infiltrado proeminente em muscular e serosa de linfócito é altamente indicativo de linfoma, né? A laparotomia permitia que você pegasse, avaliasse os outros órgãos, avaliasse linfonodo. Eu posso acessar todas as regiões do trato gastrointestinal, né? Eu posso pegar do estômago, duodeno, jejum, ilho, enfim, cólon. A qualidade da amostra é boa. Já na endoscopia, pessoal, a gente não vai, né? A gente vai avaliar só a mucosa. E a amostra vai pegar mucosa e submucosa. Eventualmente, o acesso ao jejum é mais difícil, e aí isso pode ser que o linfoma esteja no jejum e a gente não pegue. Enfim, então por muito tempo, pessoal, a gente sempre deu preferência para laparotomia. E eu ainda dou preferência, tá? Embora, tá? Como eu falei, a gente não faz ciência com opinião. A gente faz ciência, né, com estudos e tudo mais. Esse trabalho aqui, pessoal, ele foi um trabalho, né? Eu estou falando o consenso, né? Que ele não mostra diferença, tá? Então ele compara, né, as técnicas de biópsia, ele relata, né, o quanto o histopatológico é importante para diferenciar, mas ele coloca que não há uma superioridade clara das biópsias obtidas por láparo versus as biópsias por endoscopia, tá? O que pode acontecer, pessoal? O que que eu passo para os meus tutores, certo? Eu passo para os meus tutores que eu concordo que, de certa forma, se as duas tiverem amostras muito boas, o patologista consegue fazer uma boa diferenciação associada à imunohistoquímica. O grande problema, o álibi que eu tenho para indicar láparo, é no que tange o fato de que a chance de uma biópsia por endoscopia ser de má qualidade, ela é maior do que a chance de uma biópsia por láparo. Então, eu concordo que talvez não haja diferença se eu estiver falando de duas amostras de excelente qualidade. Uma excelente amostra de endoscopia e uma excelente amostra de láparo. Aí pode até ser que elas sejam quase que equivalentes. Mas a chance de você não ter uma biópsia de excelente qualidade por endoscopia é maior. Tá? Então, por isso que ainda eu prefiro fazer biópsia por láparo, a taxa de complicação é muito baixa. Quando que eu reservo a endoscopia? Amostras em cólon, né? Se está puramente em cólon, que aí o risco talvez de essência é um pouquinho maior, porque é uma estrutura mais fina. Ah, quando eu tenho, por exemplo, animais com uma albumina muito baixa, com um risco anestésico mais alto,
Então, esses casos, aí eu priorizo a endoscopia, mas de forma geral, né, quando eu sempre faço decisão compartilhada com o tutor. Não sou eu que decido, eu mostro os prós e contras, mas quando eu ouço aquela velha pergunta, e se fosse o seu, o que você faria? Eu tendo a direcionar mais para lá, porque eu creio que a chance de a gente ter um resultado inconclusivo é menor. Associado a isso, obviamente, porque eu creio que tiver envolvimento de muscular e serosa na láparo, eu nem preciso da imunohistoquímica, né? Porque aí, quando tu vai até a serosa, por exemplo, muscular e serosa, um envolvimento importante, às vezes a gente consegue bater o martelo só com a biópsia. Então, tá? Mas vamos supor que a gente fez endoscopia, seja porque era uma lesão em colo, ou o gato estava com uma albumina muito baixa, ou o tutor não queria nada invasivo. Tá? Então, o que que eles recomendam de números de amostra, né? Então, isso aqui, como eu falei, é o consenso americano que indica, tá? Então, o estudo reportou no mínimo 6 amostras de boa qualidade do odeno, tá? E 3 a 5 de ilho. Porém, pessoal, outro estudo determinou que, no mínimo, a gente deveria ter de 10 a 15 amostras de duodeno. Então, às vezes, de tempo anestésico, galera, se for ver, né, repensem também essa questão, tá? Então, esse estudo mostra que se a gente tem de 10 a 15 amostras de biópsia de boa qualidade, consegue, com intervalo de 90%, fazer essa diferenciação. Ah, então, os números também são diferentes a depender aí dos estudos, né? E aí eu coleto 6 de duodeno, 3 a 5 de ilho, ou eu coleto de 10 a 15 de duodeno, tá? Então, isso também é uma coisa importante para ser discutida com o endoscopista, ok? Então, interpretação de morfologia. Os laudos mais antigos, essa diferenciação muitas vezes era subjetiva. E um dos principais critérios que a gente utilizava era o envolvimento de muscular e serosa. Tá? Então, quando a gente tinha envolvimento de muscular e serosa, era altamente indicativo de linfoma. E outro critério que o patologista utilizava era se eu tenho uma população mais monomórfica, todo mundo igual, mesmo tamanho, eu penso mais em câncer, em vários clones, e quando eu tenho aí uma população mais pleomórfica, né, pode ter infiltrado inflamatório, várias células e tudo mais, né? Eu posso ter não só linfócito, plasmócito, neutrófilo, uma população mais mista. Mas, pessoal, tenho que lembrar que muitos linfomas têm inflamação associada. E aí a minha população vai ser pleomórfica. Então, pessoal, esse outro trabalho são os dois mais importantes, né, do que mudou nossa vida de lá para cá. Esse aqui é um outro trabalho do mesmo grupo, que eles viram, eles tentaram separar por características se a gente conseguia fazer essa diferenciação. Então, por exemplo, tem uma população mista porque tem neutrófilo e microabscesso. Viram nos dois grupos, tanto em linfoma quanto em enteropatia inflamatória crônica, tá? Então, assim, não tem como, pessoal, ó, 45% dos gatos com linfoma tinham doença enteropatia inflamatória associada. E aí vai ter o quê? Vai ter população mista e vai confundir o patologista, tá? Então, no modelo antigo de laudo, se eu pego uma amostra, por exemplo, uma amostra de laparotomia, coletou por láparo, então eu tenho avaliação de mucosa, submucosa, muscular e serosa.
Quando eu tenho, por exemplo, um paciente que tem acometimento em todas as camadas, o patologista vai ficar mais tranquilo em fechar como linfoma, né? O envolvimento importante de muscular, ele vai ficar mais tranquilo em fechar esse diagnóstico, tá? Porém, pessoal, agora esse trabalho novo, né, que é um trabalho relativamente novo, eles tentaram criar um sistema com variáveis baseadas em cruzes para tentar ajudar os patologistas nessa diferenciação. Então, o que aqui, pessoal, não é fácil para a vida do patologista isso aqui. Olha quanta coisa eles vão avaliando, tá? Mas basicamente eles tentaram com isso mostrar o quanto a morfologia consegue direcionar diagnóstico. Então, eles viram, por exemplo, vai um item por item, atrofia de vilosidade. Então, eles vão lá e dão número de cruzes. Infiltração epitelial dos linfócitos, 0, 1. Formação de placa ou nichos, né, ou ninhos de linfócitos lá no epitélio, 0 a 1. Daí vamos, lâmina própria, celularidade linfocítica. Aí eu não vou ler todos aqui. Nas criptas, monomorfismo, infiltração de profundidade, infiltração de muscular, serosa ou submucosa. Lembrando que muscular e serosa vocês não vão conseguir dar esse critério numa amostra de endoscopia, que não vai ter. A endoscopia vai avaliar mucosa e submucosa. Então, esse já é um critério. Olha como é importante esse critério para diferenciar. Fibrose. Então, eles foram fazendo um sistema de nota, ok? De cruzes. E aí, pessoal, eles pegaram aqui e foram avaliando. Então, isso aqui é linfoma intestinal de baixo grau. Isso aqui é enteropatia linfoplasmocítica, doença intestinal inflamatória. Então, o que que acontece, pessoal? Vamos lá, vamos comparar aqui as duas coisas. Infiltrado de vilosidade, 86% em linfoma, 9% em enteropatia, tá? Infiltrado infiltração de linfócitos intraepiteliais ou em placas. 86%, 14% na enteropatia. Então, quando você vai olhando aqui, pessoal, você vai vendo que a gente tem em todos. Mas tem coisas, por exemplo, um denso infiltrado em lâmina própria, 95% em linfoma, nenhum caso teve essa característica enteropatia inflamatória. Então, tem alguns critérios que ajudam a gente a direcionar para um ou para outro. Monomorfismo, se tem um monomorfismo, uma população única, ó, 100% dos linfomas tiveram monomorfismo, 5% das enteropatias. Então, um critério que pesa para o diagnóstico de linfoma. E aí, aquilo que a gente já conversou sobre infiltrado em camadas mais profundas. 48% dos linfomas tinham infiltrado de muscular, nenhum caso de enteropatia inflamatória. Infiltração em serosa, uma camada a mais ainda. 24% dos linfomas tinham infiltração de serosa, nenhum caso de enteropatia inflamatória. Lembrando que esse é um critério super importante, porém um critério que a gente só consegue avaliar em amostras de endoscopia. E aí vai, ó, aí a gente vai vendo cada um desses critérios. Então, às vezes, pessoal, vocês vão ver isso aqui, ó, né, os critérios de acordo com a morfologia em cruzes, e aí o patologista associando isso, ele vai te dar um diagnóstico mais sugestivo. Eu, Paulo, e eu acho que a maioria dos colegas concordam comigo, eu nunca fecho um diagnóstico de seja linfoma ou enteropatia em amostras de endoscopia sem imunohistoquímica. Então, assim, coletei por imunohistoquímica, já pede histopato imuno. Tá? Então, se a amostra for coletada por endoscopia, já peça o imuno. É muito arriscado fazer um diagnóstico final entre linfoma e enteropatia inflamatória crônica, baseado só em morfologia por
laudo de endoscopia, por amostra de endoscopia. Então, em casos coletados por endoscopia, já sugira amostra de histopato mais imunohistoquímica.